Olá, sejam todas muito bem-vindas ao curso online de Formação Política para Mulheres candidatas a prefeita e vereadora nas eleições de 2020. Meu nome é Kelly Viter, sou advogada, presidente da Comissão da Mulher da 12ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro. Vocês terão agora uma aula sobre o sistema político brasileiro que será ministrada pela Ellen Carneiro, que é mestre em gestão da cidade, procuradora municipal de carreira, professora de Direito Constitucional da Universidade Cândido Mendes. Tenham todas uma boa aula. Essa aula sobre o sistema político brasileiro é uma aula que me traz um orgulho imenso. Eu quero, antes de mais nada, antes de começar qualquer assunto aqui com vocês, dar os parabéns para todas vocês que estão me vendo e me ouvindo agora. Se você chegou até essa aula é porque quer compor, sim, quer fazer parte do sistema político brasileiro, especialmente do nosso município, que é o ente federativo mais próximo da população. Tão importante o sistema político brasileiro, mormente o sistema político municipal brasileiro. Então, eu saúdo a você que fez essa escolha, que é uma escolha que a gente sabe que é uma escolha custosa, extremamente corajosa, mas que estou aqui na torcida para que essa aula possa te ajudar a compreender onde é que você está se metendo, né, minha amiga? Não se assuste, porque nós estamos precisando muito no Brasil para que a frase ordem e progresso tenha uma efetividade maior da mulher ocupando essas cadeiras, que são a cadeira de vereadora no seu município e a cadeira de prefeita, chefe do executivo local, né? Prefeita do seu município. Então, vamos nós? O sistema político brasileiro. Bom, primeiro eu quero falar com você sobre a Constituição Federal. Aqui está minha amiga Constituição, ela anda comigo, né? Eu sou analógica ainda. Eu gosto de mexer na Constituição, de riscar a Constituição. E essa Constituição festejada, que é a Constituição Federal de 1988, é, sem dúvida nenhuma, a lei mais importante aqui da República Federativa do Brasil. Bom, nenhuma lei no Brasil pode ser considerada superior à Constituição Federal. Ela é o parâmetro de validade para todas as outras leis no Brasil, inclusive leis municipais. Você que está a concorrer no cargo de vereadora, você que está na luta para ser prefeita do seu município, terá que cumprir as leis municipais também. E as leis municipais devem seguir a Constituição Federal, assim como as leis estaduais e também as leis federais, tá? E falar sobre a Constituição é dizer que há, sem dúvida nenhuma, também um antes e depois dessa Constituição de 1988. O Brasil passou, na década de 80, pelo que os historiadores, os sociólogos, os antropólogos, até os juristas, né, chamam de redemocratização. Infelizmente, muitos foram os anos tristes de ditadura. E aí o Brasil não pôde se calar e a voz foi ouvida e nós tivemos a Constituição de 1988 conquistada a duras penas. Então, você saiba que é muito importante, mulher, conhecer, nem que seja o basicão, né? É muito importante conhecer os seus direitos e os seus deveres aqui nessa república, e o básico realmente dos direitos está aqui na nossa querida Constituição. Eu sou professora de Direito Constitucional, dentre outras matérias também, e para mim é a matéria mais importante de todas, e estar aqui hoje, poder compartilhar com você
em tantas partes do Brasil, não sei onde que você está e qual lugar que você quer brigar por ele, não é? Pela tua população, pelos teus munícipes, mas é uma honra muito grande, um privilégio muito grande poder compartilhar um pouquinho do que eu sei com você. Mas entenda bem, existe sim a Constituição Federal como um divisor de águas. Antes, um sistema ditatorial, né, um regime autoritário, e com a Constituição, a implantação do chamado Estado Democrático de Direito. Estado Democrático de Direito. Então, vamos lá aqui para essa organização do Estado. E eu não poderia deixar de colocar aqui para você o artigo 1º da nossa querida Constituição, da nossa importantíssima Constituição. Diz o seguinte, vamos tentar compreender como o Brasil inaugura a Constituição, tá? E esse é o artigo 1º. A República Federativa do Brasil, esse é o nome, né, da pessoa jurídica, a gente chama de Brasil, mas o nome da pessoa jurídica é República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito. E tem como fundamentos, então aqui nós temos os 5 fundamentos, os 5 alicerces da República Federativa do Brasil. O primeiro fundamento, a soberania. Soberania do Brasil, extremamente importante. O Brasil, a República Federativa do Brasil é soberana perante a sociedade internacional. Nós temos liberdade de atuação aqui do Estado, nós temos a soberania. O segundo fundamento, a cidadania. E como é importante você, mulher, escolher esse caminho que eu sei que é árduo, cheio de pedras, mas vale muito a pena. Porque através da sua atuação no poder político municipal, no poder público municipal, seja através do legislativo, seja através do executivo, através de uma atuação que eu tenho certeza que será o seu melhor papel, né? Você está investindo as suas fichas nisso, em prol da coletividade. Vai fazer com que os munícipes, as suas conterrâneas, possam exercer melhor a cidadania. Estará nas suas mãos essa grande responsabilidade, mas ao mesmo tempo, que relevante momento histórico da sua vida. E o terceiro fundamento da República, ele norteia a República inteira, meninas, que é a dignidade da pessoa humana. Não basta apenas viver, deve-se viver num Estado democrático de direito que promova uma vida digna. Uma vida digna. E para isso, as políticas públicas precisam ser eficazes. Então, desde o início da Constituição, você, mulher, pode ter certeza que será uma peça-chave nessa engrenagem da promoção da dignidade da pessoa humana. O quarto fundamento da República, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. O quinto fundamento, você sabe muito bem, o pluralismo político. Se tivéssemos como fazer uma enquete agora, nesse Brasilzão de Deus, nós vamos ver que muitas de nós, né, torcemos ou pertencemos a partidos diversos. Isso por conta do pluralismo político, que é um dos fundamentos aqui da República. Às vezes você pode ter a dúvida, poxa, os Estados Unidos da América, the United States of America, tem 2 partidos só. A gente vê na televisão, está tendo agora, né, nesse momento, discussão a respeito de eleições presidenciais. E aí nós temos 2 partidos lá, os republicanos e os democratas. Deve ser tão bom isso, né? Mas, na verdade, não foi essa solução adotada pelo constituinte originário para o Brasil, em termos políticos. E sim, a solução foi o pluralismo político.
por conta da diversidade do Brasil. O Brasil ele é diferente de ponta a ponta, né? O multiculturalismo do Brasil é impressionante. Nós estamos num país continental e muito diverso, muito diverso. E aí, você tem um partido, a sua colega que está vendo essa aula também tem outro partido por conta do pluralismo político. A adoção pelo Brasil do pluralismo político como um fundamento, um alicerce. Quando a gente vai fazer uma casa, né, a gente pensa assim, preciso fazer um bom alicerce. Minha casa precisa ter um bom fundamento. E aí, o que se pensou para o Brasil como um alicerce, como fundamento, foram esses 5 fundamentos, ou 5 buracos de colunas, né? Sobre as quais o Brasil deve ser um país soberano, que promove a cidadania, que promove a dignidade da pessoa humana, que promove o trabalho, a livre iniciativa, o pluralismo político. E aí vem um parágrafo único no artigo 1º, você com certeza já leu ou já ouviu falar sobre ele, que diz: todo poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então, minha amiga, o poder que você irá exercer como representante do povo do seu município está, né, nos termos dessa Constituição. E esse poder, ele não é seu, minha querida. O poder é do povo. Né? O poder é do povo. E muitos são os políticos e as políticas que não conseguem entender isso, que ali estão ocupando uma cadeira provisória. Compreenda isso. Essa compreensão da provisoriedade da tua cadeira é importantíssima para você saber, nesses 4 anos, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer nesses 4 anos? Né? Passa rápido 4 anos? Sim, mas são anos muito relevantes para você plantar, para você semear, né? A cidadania, para você semear a dignidade da pessoa humana, para você realmente colocar a cara na reta, sim, e marcar a história da sua cidade. E caminhando mais um pouco aqui na nossa aula de Direito Constitucional, da nossa aula sobre o sistema político brasileiro, nós vamos abordar os poderes da República. O artigo 2º, a gente passou pelo artigo 1º, agora aqui. O artigo 2º da Constituição Federal dispõe o seguinte: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si. O Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Então, a Constituição diz que nós temos no Brasil 3 poderes: o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. E esses poderes, eles são independentes e são harmônicos entre si. Independentes, cada poder exercerá as suas funções típicas. Harmônicos, eles não podem, né, interferir na vida um do outro ao ponto de prejudicar o outro poder. Harmônicos, devem ser harmônicos. Então, vamos pensar, nós temos aqui uma vereadora e nós temos aqui uma prefeita. Não vou dizer que temos uma juíza, porque não é, né? Os juízes, eles adentram ao poder através dos concursos públicos. Mas falar de você que está aqui hoje, me vendo e me ouvindo, pleiteando um cargo no Legislativo ou pleiteando um cargo no Executivo. Vocês duas vão ter que saber caminhar juntas, em harmonia, certo? E de forma independente. Uma Câmara eficaz, independente, é garantia de exercício de direitos da população, assim como um executivo também independente e eficaz, não é? Ele pode e deve, esse poder, exercer as políticas públicas, é um poder muito, muito, muito relevante. Todos são, né? Todos são relevantes.
E aí, nós temos funções típicas e funções atípicas. As funções típicas são as seguintes. Eu vou falar do judiciário primeiro, tá? A função típica do judiciário é decidir. A função típica do judiciário é sentenciar. Então, apenas juízes e juízas podem sentenciar, produzir decisões judiciais, porque essa é uma função típica do poder judiciário. Função típica do poder executivo, aí você fala, professora Ellen, poder executivo por que não é poder administrativo? É poder executivo porque é o poder que tem como responsabilidade primária executar as leis. E executar as leis é o mesmo, minha amiga, que fazer cumprir as leis. O executivo, ele administra conforme a lei. Então, é por isso o poder executivo. Função típica, administrar, fazer cumprir a lei, certo? E o legislativo? Função típica do legislativo, o próprio nome já diz legislativo. Legislar. Produzir, para você que vai ser vereadora, a norma jurídica municipal, minha amiga. Nossa, muito interessante isso. Mas não se esqueça, querida vereadora, né, que além de produzir a norma jurídica municipal, né, você terá como função típica e importante sobremaneira a função de fiscalizar as contas municipais. Essa função típica do legislativo, muitas vezes ela é esquecida, as pessoas não conhecem. Pensam que o vereador ou a vereadora ela está naquele lugar apenas para dar nome a ruas. Isso é um absurdo. É um absurdo. Há muito trabalho a se fazer no legislativo, né? Não pense que não tem trabalho, muito pelo contrário. Talvez o maior trabalho que você terá, minha querida vereadora, será fiscalizar as contas do seu prefeito, da sua prefeita. Ver se as políticas públicas estão de acordo com a lei, estão sendo cumpridas realmente. Você é uma fiscal do poder público municipal. Como isso é relevante, como isso é importante. Função do poder legislativo. Então, essas são funções típicas. Existem ainda, segundo a doutrina do direito, funções atípicas, que também são exercidas pelos poderes. O legislativo, por exemplo, também tem que saber administrar os servidores públicos da Câmara, né? São os gastos, as contas dali da própria Câmara. O executivo, além de administrar, também vai elaborar processos administrativos disciplinares para futuras punições de seus servidores públicos. E essa punição aplicada ao servidor público, depois de um processo com ampla defesa, com contraditório, esse processo que acontece dentro do executivo, né, dentro da prefeitura, essa punição pode chegar até mesmo à demissão, penalidade máxima, né? E os servidores públicos, nós, eu como servidora pública, eu sou concursada, né? Estou há 18 anos de procuradora do município, nós sabemos o quanto é importante termos, não é, garantidos a liberdade, termos garantidas a liberdade de atuação, a coragem, né? Porque só tem coragem quem tem liberdade. É verdade. Essa talvez seja uma das grandes questões de 2020, né? A questão da reforma administrativa. Eu não vou entrar nesse pormenor agora, porque não dá tempo. Mas eu quero dizer para você que quando uma prefeita, você, minha querida, que vai ser prefeita, chega às suas mãos a imposição da penalidade de demissão, isso só vai acontecer depois de um amplo processo, com debates, com provas, com tudo dentro da tua prefeitura. Mas, quando você aplicar a penalidade de demissão, depois desse processo administrativo disciplinar, você age como se fosse uma juíza. Não é uma sentença, mas é uma forma de decisão.
decisão administrativa, mas não deixa de ser uma decisão. Essa decisão, ela é uma função atípica, né? De judiciária mesmo, de você, prefeita, que vai fazer isso. Quem pode fazer é a prefeita. Quem pode demitir é a prefeita, né? Enfim. Mas, até mesmo para você demitir, prefeita, você terá que ter esse senso de justiça que se dá através da lei. A gente vai chegar até lá, aos princípios da administração, que precisam ser seguidos por uma prefeita e fiscalizados por um vereador, por uma vereadora, tá? Então, vamos nós. Vindo por esse viés, eu acabei de dizer para você que nós temos funções típicas, funções atípicas, esses são os 3 poderes que devem ser independentes, mas ao mesmo tempo precisam ser harmônicos entre si e um fiscaliza o outro. Assim que funciona. O nome disso é sistema de freios e contrapesos. Freios e contrapesos. Isso é super antigo, vem lá da Revolução Francesa e é adotado por todo Estado democrático de direito, né? Um poder fiscaliza outro poder, tá? É assim que funciona. Bom, aqui você pode dar uma olhada na tela, está ali Poder Executivo, noções sobre orçamento público. Eu vou falar um pouquinho, porque isso é muito importante, tanto para a vereadora quanto para a prefeita, saber. Orçamento público, né, não é casa de ninguém. Orçamento público não é um dinheiro que a gente junta por mês, né? A gente tem lá o nosso próprio orçamento e a gente junta um dinheirinho por mês. Vou juntar tantos por cento e para uma reserva de emergência e vou administrar a minha casa aqui. Eu não vou comprar um novo computador agora, por exemplo, vou juntar dinheiro para comprar daqui a 3 meses. Isso é o particular. É diferente do orçamento público. Orçamento público não é casa de ninguém. Orçamento público é lei. Então, primeira coisa, coloca aí no teu caderninho, né, no seu papel. Orçamento público é lei. E aí nós temos um sistema financeiro de orçamento, tá, amigas? E funciona da seguinte maneira. Quem tem a iniciativa da lei orçamentária, quem vai preparar a lei orçamentária, é o Poder Executivo. Porque é o Executivo quem tem que ter os gastos, quem tem que ter as receitas, não é? O que o direito financeiro chama de despesa e receita. São vários tipos de despesas e receitas. E essas receitas e despesas, elas compõem o orçamento público e devem estar em lei. A prefeita, você que vai ser prefeita, você vai ter iniciativa de lei orçamentária. São 3 as leis orçamentárias aqui no Brasil e nos municípios também. Isso não é diferente da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. O plano plurianual, que é uma lei orçamentária que vale de 4 em 4 anos, tá? Plano plurianual. E como funciona? Você que vai entrar para ser prefeita ano que vem, vai estar sob a égide do último ano do plano plurianual do prefeito ou da prefeita anterior a você. Bom, 4 anos, você vai entrar em 2021 e vai estar valendo o último ano do plano plurianual do prefeito ou da prefeita anterior. Isso é para dar continuidade aos serviços públicos, né? É muito enganosa a ideia de que você vai entrar e fazer tudo diferente. Não, vou entrar e fazer tudo diferente. Não gosto de nada desse prefeito, não. Não gosto de nada que ele está fazendo. Bom, pelo menos durante o primeiro ano do seu exercício de mandato, você vai estar cumprindo e deve cumprir, porque não cumprir lei orçamentária você pode ser impeachmentada, prefeita. É verdade. Você vê que Dilma caiu porque não cumpriu lei orçamentária, né? E o impeachment vale para a prefeita também. Importante destacar. E hashtag fica a dica. Preste atenção nisso. Cumpra a lei orçamentária, tá? Cumpra sempre a lei orçamentária. E esse plano plurianual, portanto, vale de 4 em 4 anos.
que é uma lei de meta de médio prazo. E quando você for governar no ano que vem, prefeito, você vai ter a iniciativa de propor um novo plano plurianual. Então, você vai pensar durante aqueles meses até a propositura do plano plurianual. E aí, essa legislação orçamentária, esse projeto de plano plurianual, ou projeto de lei, né, irá para as suas colegas vereadoras apreciarem, né? É do poder legislativo fiscalizar as contas. Então, funciona dessa forma. O plano plurianual, ele esse projeto de plano, ele é remetido às vereadoras e aos vereadores para eles aprovarem ou não. Sim? E as outras duas legislações orçamentárias são a Lei Orgânica Municipal. Desculpa, Lei Orgânica Municipal, eu adoro a Lei Orgânica Municipal. Voltando aqui, não precisa editar, não. É isso aí, é vida real, gente. A Lei Orçamentária Anual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Lei de Diretrizes Orçamentárias também tem um prazo de 1 ano, tá? E ela vale, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, vale para fazer cumprir o PPA, o Plano Plurianual, que vai se olhar sempre o que está no Plano Plurianual que a gente pode cumprir, o município pode cumprir no outro ano, em 2022, por exemplo. Você vai entrar em 2021, né? Em 2022. Então, vai se olhar o Plano Plurianual teu já, né? Teu, porque é o que vai valer. Quando eu falo teu, é do teu governo, prefeita, tá? Que é o que vai valer para o 2022. E a LOA é a lei orçamentária mais importante de todas, Lei Orçamentária Anual, que é a lei que vai trazer efetivamente o orçamento público. Não é uma lei de metas, é uma lei para fazer cumprir, é uma lei executória, né? Vai dizer, ó, essas aqui são as receitas. E óbvio que são previsões de receitas, né? E essas aqui são as despesas. E é importante dizer, prefeita, na sua lei orçamentária anual, tem que estar tudo descrito com detalhes. Então, minha querida amiga prefeita, por favor, escolha bem o seu corpo técnico. Trabalhe com pessoas que tenham experiência nessa área, tá? E aí, eu tô falando de quem aqui? Eu tô falando da Secretaria de Fazenda, quem você vai colocar lá? Eu tô falando da controladoria do teu município, que é uma secretaria de controle interno, que tem que existir, que é o controle interno que vai fazer toda essa questão de fiscalização de contas internamente, tá? Entenda, prefeita, que você vai ter que ter pessoas de sua confiança, sim, mas pessoas que saibam o que estão falando, pessoas bem intencionadas, que não estão ali para poder surrupiar o bem público, surrupiar os cofres públicos. O Brasil está cansado disso e não é isso que a gente quer. E saiba que você tem que ter todo um cuidado para escolher e todo cuidado para ter essas pessoas perto de você, porque, prefeita, você pode ser impeachmentada, você pode perder o seu cargo e ficar 8 anos sem poder concorrer a nada. Então, muita atenção para tudo. Todas as escolhas têm que ser muito bem pensadas. Não se deixe render o partido indicou fulano, aí eu tenho que... Não, observa, pega o currículo de fulano, pega o currículo de fulana, procura saber sobre a vida dessa pessoa, principalmente no que diz respeito ao orçamento público, tá? Não, tenho certeza que essa é uma dica muito valiosa de uma procuradora do município que está há 18 anos já dentro do executivo e eu sei do que eu tô falando, acredite em mim, tá? Eu falo isso com amor e carinho. Nossa, a professora tá me chacoalhando aqui nessa aula de direito constitucional. É isso mesmo, colega, acorda, entendeu? Tem que acordar para a vida. Porque é bonitão botar uma faixa, né? Ah, eu sou prefeita, ai, que lindo, olha que maravilha, eu sou prefeita. Mas e aí? E as responsabilidades do cargo? Né? E as responsabilidades do cargo? Tem que se pensar nisso e pensar em quem você vai colocar perto de você. Quem você vai colocar perto de você. Bom, tendo dito isso,
que não é uma aula apenas sobre o sistema político brasileiro pro forma, né? Ah, vamos ler aqui a Constituição. Não, a gente vai dizer da vida mesmo. Eu não posso deixar de falar sobre minha experiência profissional e o que eu observo. A compreensão mesmo de saber que o orçamento, o nome mesmo já diz, é orçamento público, que vai realmente ser escrito e deve ser escrito e com todas as minúcias em prol das políticas públicas, vocês vão ver. E as vereadoras, eu estou falando aqui com a prefeita, mas estou falando com você que é vereadora também, porque você vai ter que fiscalizar as leis orçamentárias que vão chegar para você. Você tem que entender de lei orçamentária, o que é uma lei orçamentária, como funciona, né? Como que eu vou fazer uma fiscalização do que eu não compreendo? Não tenho ideia nenhuma. Então, para você também, muito importante que você tenha uma assessoria boa, tá, vereadora? Assessoria top. E assessoria top é gente de confiança e que tenha capacidade, competência para estar perto de você. Mas busca competência também por você mesmo, né? Por você mesmo. Você tem muito a brilhar ainda nessa vida, se Deus quiser. Já falei sobre a autonomia e a independência dos poderes, né? Os poderes são independentes entre si, eles são autônomos, né? A Câmara dos Vereadores, por exemplo, vereadoras, né? Não pode fazer com que a prefeita não trabalhe. Não, você não vai trabalhar, vou fazer de tudo para você não trabalhar. Não pode ser dessa forma. Tem que existir harmonia, né? Harmonia entre os poderes. São autônomos, claro que são autônomos. São independentes, mas devem ser harmônicos. Falar sobre lei é muito importante porque a gente vai ver que um dos princípios constitucionais da administração pública, e a prefeita vai ter que seguir cada um deles, é justamente o princípio da legalidade. A administradora pública, essa prefeita, você prefeita, só vai poder fazer o que a lei determina. Você não pode inventar nada que não esteja na lei. Ah, eu estou com vontade de inventar isso aqui hoje, já acordei com a vontade de inventar aquilo. Se não tiver numa lei, você não vai poder fazer. A gente costuma dizer que a lei é a pedra no sapato, na verdade. A lei é a pedra no sapato do administrador público, de você, prefeita, administradora pública, porque a lei é que vai reger a sua conduta administrativa o tempo todo, tá? O tempo todo. E o que são leis? As leis, elas são comandos gerais e abstratos, tá? O que são comandos gerais e abstratos? São comandos para todos e que não tem um caso específico na lei, absurdamente específico. Uma lei não pode ser feita para José da Silva ou para Maria da Silva só, que se encaixe só numa pessoa, não pode. A lei tem esse caráter, que é um caráter geral. E a lei, ela serve para que a sociedade, ela tenha parâmetros de comportamento adequados, éticos, né? Para que haja um funcionamento mais tranquilo, para que haja uma segurança maior, né, social mesmo. As leis são extremamente necessárias. A Constituição Federal, ela é mais importante aqui dessa República e traz o parâmetro de validade de todas as demais leis, né? Quem elabora a lei? Quem elabora a lei é você, vereadora. Olha que beleza! Legislativo. Só que a prefeita também vai ter iniciativa de lei, né? A iniciativa de fazer um projeto de lei, encaminhar para a Câmara, e aí as vereadoras e os vereadores vão observar, vão apreciar, vão debater, vão emendar, né? O que é uma emenda? Uma modificação, vão tirar um artigo, vão colocar outro, enfim. O legislativo, na verdade, é quem vai fazer esse trabalho de costura, né? Costurar aquele projeto de lei para ele ficar o melhor possível e vai realmente, efetivamente, elaborar a lei, tá? Quem vai executar a lei, professora? Quem executa é você, prefeita. Você, prefeita. Você executa a lei, minha querida. Você faz cumprir a lei, executar quem faz, né? Quem executa a lei é quem faz cumprir a lei. Né? Enfim. E quem fiscaliza a lei? O fiscal da lei, na verdade, é o juiz e a juíza. Quem vai fiscalizar a lei, né? Chega até o judiciário as causas de descumprimento de lei. Senão, para que vai chegar no judiciário? Geralmente não chega quando não é assim, né?
E o que é a Constituição Federal de 88? Eu tenho falado desde o início da nossa aula aqui, é a lei principal, a lei maior desse país. Ela traça muitos assuntos importantíssimos e o sistema político está nela. E a lei orgânica municipal, você, minha amiga prefeita, terá que seguir, porque é considerada uma constituição dentro do município. E a vereadora que está me vendo aqui agora também tem que conhecer a lei orgânica, saber qual o conteúdo da lei orgânica, se essa lei orgânica ela precisa ser modificada ou não. Na minha cidade de Campos do Goytacazes, aqui no Rio de Janeiro, recentemente teve um debate sobre modificação da lei orgânica, que era uma lei de 90 e tals, e que precisava passar por modificações, tá? Enfim, então, essa questão de modificar a lei orgânica é papel seu, vereadora. Beleza? E a lei orgânica municipal, portanto, ela é considerada uma constituição dentro do município. Estamos caminhando para o final da nossa aula. Espero que você esteja bem tranquila aqui vendo a minha aula. Depois também, se quiser escrever um e-mail para mim, com sugestões, com perguntas, tá? Mas eu quero muito que você compreenda que existem princípios gerais da administração pública. Princípio, eu costumo dizer para as minhas alunas e alunos que o princípio ele é como se fosse o GPS do direito. Ele vai te dar uma direção de qual direito aplicar, o que aplicar. Ele vai dar a direção. GPS é assim. Eu, por exemplo, gosto de dirigir, mas eu não sei dirigir na cidade do Rio de Janeiro. Eu acho a cidade do Rio de Janeiro muito confusa. E não tem como a gente dirigir no Rio, quem não mora no Rio, que eu tô falando, tá? Eu sou do interior aqui do Rio. Campos fica ao norte do estado do Rio de Janeiro. Mas na cidade mesmo do Rio de Janeiro, não tem como quem não é da cidade dirigir sem GPS. Né? A gente precisa de um GPS. E o que é o princípio? O princípio é esse GPS jurídico. Ele é esse vetor de direção, é o que vai dar a direção de aplicação da norma, de como fazer cumprir a norma. E são cada vez mais necessários, tá? Para o direito. O princípio é extremamente importante. O que é o princípio geral da administração pública? Na verdade, são dois. A supremacia do interesse público, e aqui eu estou falando para prefeitas, eu estou falando para vereadoras também que vão fiscalizar se a prefeitura, o município, eu prefiro chamar município, porque a pessoa jurídica é sempre município, se o município tem cumprido os seus mistérios, as suas vocações legais, né? E a primeira vocação de um gestor público, no caso de uma gestora, nossas queridas prefeitas aqui, vai ser a vocação de cumprir o interesse público. Entenda, minha querida, por mais que tenham falado diferente para você até hoje, a administração não é empresa de ninguém. A administração pública não é casa de ninguém. O orçamento não é casa de ninguém, orçamento público. É em prol do coletivo, do público, tá? E esse interesse público, ele tem a supremacia. Então, quando há uma divergência, uma disputa entre o interesse público e o interesse particular, o interesse público se sobrepõe ao interesse particular. Aqui eu coloquei um exemplo da desapropriação. Desapropriação é a pessoa que vai ser desapropriada, vai ter sua propriedade, né, expropriada, pode falar, não queria que isso acontecesse. O exemplo maior aqui perto da nossa região foi a desapropriação, as desapropriações que ocorreram ali ao redor da BR-101 por conta da duplicação. Então, a dona, às vezes, de um sítio centenário, a fazenda centenária, não quero que a estrada passe aqui em cima, não. Minha propriedade tem 300 anos, não importa. Esse é o interesse particular. Já a duplicação da estrada obedece ao interesse público, é para a coletividade e para vários fatores. Então, o exemplo da desapropriação é um exemplo interessante. Por quê?
tem que existir sempre a prévia e justa indenização. A pessoa não vai se desapropriar e o Estado, né, não vai pegar dinheiro nenhum. O município, por exemplo, vai desapropriar uma casa para passar uma rua ali, vamos pensar. Ele não vai desapropriar sem pagar por ela. Não, não pode, até porque a legislação brasileira proíbe isso, o confisco, né? Proíbe o confisco. Mas, entre o interesse particular e o interesse público, se sobrepõe o interesse público. E outro princípio geral da administração pública é o princípio da indisponibilidade do interesse público. O interesse público, a partir do momento que esteja ali na lei, ele não pode ser, sabe? Eu sou prefeita, eu não vou fazer isso não, tá na lei, é interesse daqui dos munícipes, eu teria que fazer, mas eu não vou fazer, eu vou dispor. Posso eu, prefeita Ellen, fazer isso? Não. Justamente por esse princípio geral, que é o princípio da indisponibilidade do interesse público. Indisponibilidade do interesse público. E estamos encerrando a aula falando, e eu vou falar sobre algo que eu gosto muito de falar, que eu penso que todos os brasileiros e brasileiras devem conhecer, não apenas as aspirantes a cargos públicos, né, a ser vereadora, a ser prefeita, são os princípios constitucionais. Os princípios constitucionais da administração pública, os explícitos, aqueles que estão descritos na Constituição, estão no artigo 37. A Constituição tem, no artigo 37, vou até abrir aqui, artigo 37 da Constituição, diz o seguinte: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá, o verbo é claro, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E aí vem outros direitos, garantias. Mas esses são os princípios constitucionais da administração pública expressos. Também são chamados de LIMP, né? Que eles acabam formando essa palavra LIMP, que é uma palavra muito importante para você que será prefeita, para você que será vereador em breve. Precisamos de um Brasil limpo, não é mesmo? De municípios limpos. Tudo às claras. Fala, mas está tendo tanta operação policial prendendo político, né? Tanta coisa acontecendo, porque tem que ser assim mesmo. Tudo às claras. Tudo às claras. E aí está o LIMP. Princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A legalidade, minha querida prefeita, minha querida vereadora, é a base do Estado democrático de direito. Não tem como existir um Estado democrático de direito sem legalidade. Por quê? A legalidade ela vai trazer a garantia de que se tiver um conflito, esse conflito vai ser resolvido na lei, não na bala. Né? Não justiça pelas próprias mãos. A legalidade, ela vai trazer a segurança para o munícipe, a segurança para o cidadão, para a cidadã, de saber que a sua prefeita, ela vai agir numa licitação, por exemplo, de acordo com a lei de licitações ou as outras leis. É a base do Estado democrático de direito. A legalidade no direito privado é baseada na autonomia da vontade. Eu vou fazer desde que não seja contra a lei. Até brinco com os meus alunos, falo assim, que escovar dentes pela manhã não está na lei como uma obrigação, né? Não tem uma lei aqui no Brasil que diga todo brasileiro e brasileira ao acordar escovará os seus dentes sob pena de. Não existe isso. Então, se não está na lei, se eu quiser eu posso escovar o dente. Ou não. Isso por conta da autonomia da vontade, certo? E já a legalidade no direito público é diferente, porque você, prefeito, só vai poder fazer o que a lei autoriza. A importância de você ter um corpo de técnicos bons perto de você.
impessoalidade. A administradora pública tem que ser impessoal. O ato administrativo em si tem que ser impessoal. Não favorecer ninguém. Num país do jeitinho, num país de favorecimentos, vem a Constituição e diz: você, prefeito, tem que obedecer o princípio da impessoalidade. Aqui cabe proibição do nepotismo. Proibido no Brasil o nepotismo. E pregar parentes, né? Pregar parentes. Princípio da moralidade. Aqui está a probidade administrativa. Eu coloco como observação a Lei 8.429 de 92, que é a Lei de Improbidade. Uma lei que você, prefeita, precisa conhecer muito bem. Para saber onde está pisando, para não incorrer em improbidade administrativa, né? Agir conforme a moral é mais ainda do que agir conforme a lei, porque a lei está ali. O meu parâmetro de aplicação, eu olho, sou administradora, eu sou prefeita do meu município, eu olho como tem que ser a lei, eu cumpro a lei, mas moralidade é mais ainda. É além de cumprir a lei, é agir com ética. É agir com ética. E não simplesmente, eu vou burlar a lei, que vou pegar a lei, eu vou, sei lá, vou dar uma interpretação diferente para a lei. Eu vou pegar essa lacuna da lei. Não tem essa inteligência para o mal, minha amiga. Não tenho o que temer. Consiga pegar o seu travesseiro à noite, colocar a sua cabeça, prefeito, e dormir. Agir com ética é a garantia de um sono bom, né? Também. Pensando pela nossa vida pessoal, né? Princípio da publicidade. A administração deve informar todos os seus atos, já que representa nossos interesses. Então, entenda bem, as coisas não podem ser feitas a portas fechadas, tudo fechado, ninguém vai ver nada. O ato administrativo ele tem que ser público. Qualquer pessoa pode ter acesso a um parecer jurídico, qualquer pessoa pode ter acesso a um processo de licitação, qualquer pessoa pode ter acesso. Porque os atos têm que ser públicos. O Norberto Bobbio ele diz que a democracia é o governo do poder visível. Então, se a gente vive num Estado democrático de direito, nós temos que saber o que os governantes e as governantes estão a fazer. E por último, não menos importante, o princípio da eficiência, que acabou entrando na Constituição em 1998, através da Emenda Constitucional 19. Visa racionalizar a máquina administrativa, aperfeiçoando a prestação de serviço público. Então, a administração pública ela precisa ser eficiente. E você, vereadora, vai ter que cobrar da sua colega prefeita a eficiência administrativa. Os munícipes vão te procurar e você vai ter que defender os munícipes para fazer valer as políticas públicas, vereadora. Né? Prefeita, tenha consciência tranquila. Conheça a Constituição, prefeita. Conheça os princípios constitucionais. E, mais uma vez, eu quero agradecer por esse momento ímpar na carreira dessa professora de Direito, carreira de 18 anos, estamos a completar esse ano. 18 anos de carreira. Momento ímpar de compartilhar um pouco do que eu sei com as futuras prefeitas desse Brasilzão de Deus, as futuras vereadoras desse país lindo que é o Brasil. Que vocês possam conhecer cada vez mais os seus direitos, os seus deveres também. Espero que tenha sido útil para você, viu? Foi um grande prazer estar em sua companhia nesse momento, nesses minutos da sua atenção, sua preciosa atenção. Boa sorte, um excelente pleito eleitoral e, logrando êxito, que é o que a gente espera, que você possa marcar
positivamente a história do Brasil. Beijo! Espero que vocês tenham gostado da brilhante aula ministrada. Para confirmar sua participação, envie até o dia 31 de outubro de 2020 um e-mail para o maismulhereseleitas@gmail.com, informando o nome da aula, seu nome completo e o número do seu telefone. Agradecemos a sua participação e te esperamos no próximo módulo.